Hoje eu começo esse vídeo com uma pergunta: quanto custa a sua independência financeira? Muito provavelmente você vai me dizer que precisa de alguns milhões para ser financeiramente independente. Mas talvez você esteja tentando comprar uma liberdade muito mais cara do que ela realmente é. Porque se a sua vida custa 5 mil reais por mês, quanto de fato você precisa para ter essa independência? Atualmente, eu trabalho com muitas pessoas com 60, 65, 70 anos de idade. E eu não estou falando de pessoas que trabalham porque gostam, trabalham porque querem, ou trabalham porque encontrou o emprego dos sonhos. Eu estou falando de pessoas que trabalham porque elas realmente necessitam para ter uma vida digna. E todas as vezes que eu vejo essas pessoas trabalhando, muitas vezes em serviços pesados, uma coisa me vem na cabeça: eu não quero chegar nessa idade dependendo de um trabalho. E não é porque trabalhar depois dos 60 anos seja algo errado, mas existe uma grande diferença entre trabalhar porque precisa e trabalhar porque você quer. Mas antes de aprofundarmos no tema, vou contar uma breve história sobre o meu pai. Atualmente, meu pai tem 69 anos e, como a maior parte dos brasileiros nessa faixa de idade, ele começou a trabalhar muito cedo, desde criança. E durante a sua vida, ele construiu muitas coisas. Nunca nos faltou nada, mas também nunca foi uma vida luxuosa. Nunca foi uma vida onde se esbanjava dinheiro, se esbanjava liberdade financeira. Mas é aqui que está o ponto deste vídeo. Atualmente, meu pai, ele ainda precisa trabalhar, embora ele seja aposentado. Mas para que ele mantenha o seu padrão de vida, que atualmente é manter uma casa, manter um carro, fazer algumas viagens, ainda é necessário que ele trabalhe. E isso, de maneira nenhuma, é uma crítica ao meu pai. Ele fez o melhor que pôde, nas circunstâncias que tinha, nas informações que ele teve durante a sua vida. E observando toda essa trajetória do meu pai, me fez pensar em algo muito importante. O que eu quero construir para o meu futuro? Eu não quero trabalhar até os 70 anos porque eu preciso. Eu quero poder trabalhar até os 70 anos porque eu quero. E aí me veio a pergunta: o quanto de fato custa a minha liberdade financeira, tanto hoje quanto no meu futuro? E durante muito tempo eu acreditava que, para eu ter a liberdade financeira, eu precisaria ter alguns milhões, como se existisse um número mágico. E quando você atingisse aquilo, automaticamente você estaria financeiramente independente. Mas aí eu comecei a me questionar: quem de fato determinou esse número? Quem de fato conhece a minha vida e as minhas necessidades além de mim? E para que isso fique claro para você também, eu vou dar um exemplo de duas pessoas. Imagine a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A, ela tem uma renda de 10 mil reais por mês. Porém, o custo de vida dessa pessoa é de 9.500 reais. Já a pessoa B, ela possui uma renda de 6 mil reais mês. Mas o seu custo de vida é de apenas 4 mil reais por mês. A pessoa A ganha 10 mil reais por mês. Porém, essa pessoa, ela gasta praticamente 100% do seu salário. A pessoa B, ela ganha 6 mil reais por mês. Porém, o seu custo de vida é de apenas 4 mil reais. Quem você acha que está mais perto da independência financeira? A pessoa A ou a pessoa B? A pessoa A, ela ganha mais, porém ela precisa de mais para sobreviver. A pessoa B, embora ganhe 4 mil reais a menos que a pessoa A, ela precisa de muito menos para sobreviver. E isso torna essa pessoa muito mais próximo da sua independência financeira. Independência financeira, ela não começa com o tamanho do seu patrimônio. Ela começa com o seu custo de vida, com o tamanho das suas necessidades. E se você chegou até aqui, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que precisam entender sobre esse assunto, porque a melhor parte ainda está por vir. Agora, a pergunta mais importante deste vídeo: quanto custa a sua vida? Faça esse exercício. Coloque num papel ou numa planilha todos os seus gastos. Todos os seus gastos. No final, você vai ter exatamente tudo aquilo que você gasta no mês. O ideal é que você faça isso por 3 meses para ter uma média do seu custo.
E aí você vai chegar no número 4.000, 5.000, 7, 10, 15, não importa o número que você chegou. O mais importante é saber quanto é o seu custo de vida. E aí a pergunta muda. Você vai perguntar quanto de dinheiro você precisa gerar por mês para manter o seu padrão de vida. E um ponto muito importante é você não confundir a renda com a sua independência. Muita gente confunde. Tem pessoas que têm uma renda e acham que é independente financeiramente. Mas não, a independência financeira é quando você não precisa trabalhar, é quando você não precisa trocar o seu tempo por dinheiro. E aqui ainda existe uma armadilha. Você pode aumentar a sua renda durante a vida inteira e ainda assim ficar cada vez mais distante da sua independência. Mas como isso? Seu salário aumenta, você compra um carro melhor, você muda de casa, começa a viajar mais, pensa em frequentar restaurantes mais caros, o seu padrão de vida sobe. E essa armadilha acontece com muitas pessoas. No momento que ela aumenta a sua renda, ela puxa o seu padrão de vida. E com isso, você precisa cada vez mais dinheiro para poder manter esse padrão. Quando você sai, por exemplo, de 5.000 para 10.000, 15.000 reais por mês, você ficou mais rico, sim, mas não necessariamente mais independente. E isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre dinheiro. Cada despesa permanente que você adiciona na sua vida aumenta o preço da sua liberdade. Porque uma coisa é você comprar algo, outra coisa é transformar aquilo em algo permanente. E antes que você pense que eu estou pedindo para você viver uma vida miserável, não é isso. Porque existe uma diferença enorme entre viver com simplicidade e viver sem propósito. E talvez seja por isso que eu falo tanto em construção de patrimônio. Não é que eu quero olhar para uma tela e ver milhões na minha conta. Não é porque eu quero provar para alguém que eu consegui. É porque eu quero comprar uma coisa que eu considero muito mais valioso: o poder de escolha. Eu quero chegar lá na frente e poder decidir. Quero trabalhar porque eu gosto. Quero parar quando não fizer mais sentido para mim. Quero ter tempo para minha família. Quero poder dizer não. E quando eu olho para aquelas pessoas que eu comentei lá no começo do vídeo, elas precisam continuar trabalhando apenas para conseguir manter um padrão digno de vida, isso me lembra que liberdade não é uma coisa que você deveria começar a pensar quando estiver velho. Você constrói enquanto ainda tem tempo. Então já faça esse exercício ainda hoje. Divida em 3 grupos: essencial, importante, supérfluo. E isso não é para você cortar tudo, mas para você descobrir uma coisa que talvez você nunca tenha calculado. Quanto custa a vida que eu realmente quero ter? Você começa a responder perguntas muito melhores. Quanto eu preciso para investir? Quanto preciso acumular? Quanto preciso ganhar? Quanto posso gastar? E quanto tempo falta? E então, antes de você se perguntar quanto dinheiro você precisa para ser independente, a pergunta correta seria: quanto custa a vida da qual eu realmente preciso? Talvez você descubra que precisa construir milhões. Talvez você descubra que precisa de muito menos. Talvez você precise aumentar a sua renda. Talvez você precisa reduzir o seu custo de vida. Provavelmente vai precisar fazer um pouco dos 3. Mas guarde isso: quanto mais cara é a vida que você precisa sustentar, mais cara é a sua liberdade financeira. E o que eu quero lá nos meus 60, 70, 80 anos é trabalhar porque eu quero. E é isso que eu desejo para você também. E se você quer construir mais patrimônio para chegar lá no futuro e ter mais escolhas, já se inscreva no canal Não Alienado. Porque a ideia não é falar apenas como ganhar dinheiro, é fazer você pensar o que você vai fazer quando o dinheiro deixar de ser um problema. Meu nome é Douglas, eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.